do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec relata, descreve bem a formação da família. Existem duas situações, dois tipos de famílias. As famílias com laços espirituais, em que são famílias que, através de seus parentes, não só marido, e esposa e filhos, mas todos os seus parentes, amigos, que são simpáticos nas suas afeições, que possuem entre si boa vontade, amor, fraternidade, solidariedade. Esses são considerados laços espirituais. E no plano espiritual, eles continuam convivendo em família. E tem também as famílias cuja afeição não é tão simpática, não é tão sincera. Muitas vezes a aversão é o carro-chefe dessa família, o antagonismo, as discussões, a total desequilíbrio. E esses são considerados apenas ligações terrenas. São famílias que se reúnem na terra, mas que depois do plano espiritual, cada um busca o seu espaço, a sua congregação ou a sua linha de afinidade. Nós somos reunidos por afinidade, mas como paradoxo, também por antipatia. E Kardec coloca no Livro dos Espíritos que a família é a entidade, é a associação, é a forma como na Terra nós evoluímos, como na Terra nós começamos a nos regenerar, a apagar o nosso passado delituoso, a diminuir os nossos defeitos e corrigir, né, toda a situação irregular que fizemos no passado. E para encarnar aqui, antes de constituir uma família aqui, nós fazemos o quê? Uma organização, uma planificação. É feito um plano da forma como você vai encarnar. Que família você vai constituir? Com quem você vai conviver? No plano espiritual nós fazemos, se temos condições. Se não temos, alguém faz por nós. Mas todas as encarnações, elas não são frutos do acaso ou de acidentes da natureza. A doutrina espírita explica muito bem que não existe acaso, não existe acidentes, não existem situações em que não estejam previamente acordadas. O que existe é o livre-arbítrio. A partir do momento que estamos encarnados, nós estamos na nossa liberdade limitada, que é o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, nós estamos projetando uma nova vida, um novo futuro. Mas não que esteja tudo pré-determinado. Mas dentro do plano familiar existe uma pré-determinação, uma predisposição das partes de se encarnarem, de se trabalharem juntos para melhoria mútua. Essa é a função da família. Essa é a finalidade, porque constituímos dessa forma. Kardec até pergunta o que aconteceria se o Instituto da Família fosse abolido no Livro dos Espíritos. E a resposta é: voltaríamos à Idade da Pedra. Porque esse instituto é a marcha do progresso, é a forma como a humanidade tem que seguir. Porque se dentro da nossa casa, do nosso lar, nós não tivermos condições de estabelecer paz e harmonia entre poucas pessoas, como a humanidade poderá estabelecer paz e harmonia entre os países, entre as situações? Então, se nós falhamos naquilo que é bem pequeno, muitas vezes não muito fácil, mas se nós falhamos nesses objetivos mais simples, que é dentro de quatro paredes, estabelecer laços de amizade, de fraternidade, como nós podemos exigir que os países não ataquem uns aos outros, soltando bombas, como tem acontecido ultimamente?
Então, o início de toda uma regeneração depende principalmente da criatura humana, cada um na sua individualidade, responsabilidade e dever para consigo mesmo e o próximo. Sem isso, é uma instituição falida, não a família, mas a humanidade, como organização. E para falar de família, dessas associações, nós temos que falar do quê? De casamento, de matrimônio, de agrupamento de duas pessoas que se juntam para viver em comunhão de ideias, de valores, de conceitos e principalmente de responsabilidade. Quando nós falamos em matrimônio, a doutrina espírita é muito clara e ela é muito libertadora muitas vezes, mas ao mesmo tempo ela nos impõe muita responsabilidade. Há situações de escritores espíritas, inclusive, que classificam até os casamentos, as formas, os tipos de casamentos. E algumas, a maioria aceitas pelo movimento espírita, pela doutrina. Alguns a gente acha até equivocado. Porque se Kardec diz que antes de encarnar, nós temos um plano de trabalho a ser feito e a família faz parte desse plano, um caso que eles colocam de acidente não pode existir. Então, muitos escritores espíritas colocam, mas tem os casamentos acidentais. Porque as pessoas são de nível inferior e na sua afinidade inferior se associam de forma acidental. Pode até ser que pode acontecer de duas pessoas por afinidade, desequilíbrio, se associarem por algum tempo. Mas isso tem que ter tomado muito cuidado, porque a doutrina espírita não é doutrina de libertinagem, livre amor. Muito pelo contrário, como nós falamos, é de responsabilidade. E toda associação entre duas pessoas que acontecem, mesmo por tempo limitado, cria-se responsabilidades. Criam-se lesões, se não físicas, mas lesões afetivas. Então, não existe acidentes, não existe acaso. Existe predisposição a cometer um ato não caridoso. Então, a gente vai excluir esse caso de matrimônios acidentais. Na Terra, segundo André Luiz, a maioria é matrimônios por provação. Estamos aqui para provar algo que fizemos de errado no passado. Estudamos no plano, voltamos aqui para trabalhar junto com o nosso companheiro, companheira, a mudar a nossa vida, mudar os nossos conceitos, corrigir os nossos defeitos. E por isso chama-se casamentos ou matrimônios de provação. E quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a estudar a nossa vida, o que acontece conosco, as nossas dificuldades, os obstáculos. Porque quando estamos na época do namoro ou do conhecimento entre as pessoas, a gente acaba não enxergando a forma como a outra pessoa é. A gente até aceita, cada um aceita um outro, mas a partir do momento que começa a constituir uma família, começa a ter filhos, começa a aparecer as contas, começa a aparecer os problemas, as cobranças, cada um acha que tem mais direito do que dever, quando a gente tem que entender que num casamento, numa família, é tudo meio a meio, 50% para cada um. Todos nós temos deveres e obrigações no mesmo nível. E temos que cumprir com as nossas obrigações. Quando alguém sai da linha correta, gera o desequilíbrio. E esse desequilíbrio gera a insatisfação. Da insatisfação começa a gerar os casos de brigas
conjugais, que todo mundo passa ou já passou. Isso é natural. A crise, os momentos difíceis, tudo isso é natural. Mas é importante que a gente tenha consciência das nossas responsabilidades para aquela família. A gente não pode nunca deserdar das nossas responsabilidades em todos os campos. Não só na família, no nosso trabalho, o dever que nós temos com a nossa obrigação. Para com a casa espírita, aliás, no trabalho, muitas vezes, nós vamos porque temos que receber salário, que é uma outra situação em que nós demonstramos as nossas tendências ainda inferiores. Porque deveríamos trabalhar, lógico que nós precisamos do salário para trabalhar, mas nós devemos entender que nós temos que trabalhar primeiro, porque isso é importante para a nossa higiene mental, para o nosso organismo, para a nossa vida orgânica estar em ordem. A remuneração, ela faz parte porque é necessária. E muitas vezes nós não entendemos assim. As pessoas exigem mais do que realmente recebem. Acham que estão sempre em crédito com o patrão. No trabalho voluntário, então, a situação é mais dramática. A criatura começa a trabalhar e aí começa a faltar porque fala, mas o trabalho é voluntário, eu vou quando eu quero. Ou seja, não tem responsabilidade. Porque quando você se compromete a algum trabalho, não importa qual seja, vim aqui no centro espírita ajudar alguma coisa. Você tem que entender que as pessoas estão esperando você lá. Não é porque você não está bem ou não está se sentindo bem que você não deve comparecer. Então, a gente tem visitado algumas casas espíritas aí, todos falam a mesma coisa. As pessoas não têm comprometimento, não têm foco. As pessoas procuram as casas espíritas nos momentos de crise, passa a crise e desaparecem. Aí a crise volta de novo, elas aparecem novamente. A casa espírita vai estar sempre aberta. Mas essas criaturas têm que começar a entender que o maior problema e a maior solução, inclusive, está dentro dela. Porque nós somos os patrocinadores dos nossos sucessos e dos nossos insucessos. Nós somos os responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Só depende de como nós vamos encarar isso. Só depende de como nós vamos aceitar os nossos insucessos. Por que a depressão é a doença atual, né, que preocupa todas as organizações de saúde e é, no futuro, o grande problema? Por causa da insatisfação pessoal que nós temos. Nós estamos sempre querendo mais do que nós precisamos. E na família é assim, nós exigimos da nossa esposa mais do que a gente precisa, mais do que ela pode dar e mais do que é necessário. Dos nossos filhos a mesma coisa. Exigimos que eles sejam inteligentes, que eles tirem nota 10 em tudo, que seja o melhor filho do mundo, não pode ter nenhum erro, não pode ter nenhum defeito. Só que nós não cobramos de nós essas situações. Então, dentro de uma família, nós temos que entender a posição de cada um, a finalidade de cada um, o porquê que nós estamos encarnados, o porquê que nós estamos ajudando, o porquê que nós temos filhos difíceis, esposa difícil, marido, sogra, sogro. É todo mundo cobrando o débito do passado. Toda essa comunidade que está à sua volta é todo aquele que você lesou no passado. Se a sua esposa hoje ela faz alguma coisa que te desagrada, é porque no passado você fez o mesmo para ela. E é preciso ter a tolerância e a paciência de entender. Mas é preciso ter consciência de tudo isso. E dentro desse conceito de casamento provacional, que é, via de regra, o que está mais encarnado na Terra, André Luiz diz, inclusive, que a questão da almas afins, que Emmanuel chamou de almas gêmeas, e que foi criticado porque alma gêmea foi entendido que seria
alguém que completasse alguém. Isso não pode acontecer, porque se uma pessoa ela está pela metade, é porque Deus a fez de forma incorreta. Então, nenhum espírito precisa de outro espírito para completar. Cada um tem na sua unicidade, cada um tem na sua individualidade, personalidade, o suficiente de Deus para sobreviver. Mas a alma gêmea que Emmanuel coloca é aquela criatura, irmã, que a afinidade ela é transcendental. Aliás, nós não temos aqui na Terra essa situação. Não existe na Terra, segundo André Luiz, almas gêmeas encarnadas. Não existem, porque isso são em planos superiores, onde as criaturas irmanadas, com a mesma, o mesmo ideal divino, vivem. Mas não é num outro conceito. Nós não podemos nem trazer para o nosso conceito aqui de matrimônio, porque é totalmente diferente. Então é um outro conceito que também tem que ser esclarecido, porque as pessoas ficam procurando a sua alma gêmea. Sai de um relacionamento e vai para outro porque fala que ela não é minha alma gêmea. Aí no começo, ela fala que encontra a alma gêmea, porque no começo é assim, a gente aceita das pessoas, a gente faz renúncia de muitas coisas. Então a nossa alma gêmea é quando você aceita. A partir do momento que cria-se um novo relacionamento mais forte, aí você não aceita mais os costumes, aquelas situações do dia a dia, aí já não é mais sua alma gêmea. E aí diz, não, mas a doutrina espírita, ela diz que a gente, se não gosta de alguém, pode se libertar, não tem que ficar vivendo, sofrendo 30, 40 anos com aquela pessoa. Não é nada disso. A doutrina espírita não diz nada disso. Muito pelo contrário. É que Kardec, na época de Kardec, ele colocou a questão do divórcio, que é uma coisa atual muito mais fácil, mas que no passado era muito difícil de ser tratado, até porque o divórcio era proibido do ponto de vista civil. Nós não estamos nem falando do ponto de vista religioso das igrejas católicas e tudo mais. Nós estamos falando do ponto de vista civil. O divórcio era proibido. As pessoas que se casavam lá no civil não poderiam, de forma alguma. Então, Kardec pergunta, poderiam se desligar. Kardec pergunta se o divórcio era contrário à lei de Deus. E a resposta foi, não, o que Deus, e até Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não separa. Jesus estava falando de encarnações, Jesus estava falando do plano espiritual, Jesus não estava falando da terra. Até porque na época de Jesus não existia o casamento civil como existe. E aí os espíritos respondem, não, o divórcio é uma coisa humana. Então, se alguém foi lá e casou no civil e quer se separar, pode separar, não há problema nenhum. Mas eles estavam falando da parte legal, não da parte humana e espiritual. Aí depois vem André Luiz falar sobre o assunto, Emmanuel também. E eles reafirmam. Obviamente, se houver um risco de morte, de suicídio, às vezes é melhor, então, que as pessoas se desliguem uma da outra, para não evitar o mal maior. Então ele disse, um casal que está lá, se matando, literalmente, fisicamente, um prometendo a morte do outro, é melhor que se distancie, porque são espíritos que programaram uma reencarnação para ajuste, mas vieram aqui e se lembraram de tudo que era no passado, e se houve o desajuste. Agora, o que significa isso, esse desligamento? É o resgate no futuro. No futuro terão que se reencontrar novamente, porque não tem jeito, o que é a antipatia. Então a doutrina espírita não patrocina, inclusive André Luiz diz isso, não deve se incentivar de forma alguma que as pessoas se divorciem, porque na vida que nós carregamos pretérita, nós carregamos todos esses males. Então a doutrina é muito esclarecedora, a doutrina espírita nos liberta nesse sentido. Agora,
o que nós vamos fazer depende do nosso livre-arbítrio, da nossa responsabilidade. Depende daquilo que a gente quer para a vida da gente. Richard Simonetti tem um livro que ele conta um caso de uma senhora, Dona Flausina. Então, Richard coloca assim, que essa senhora era uma espírita, né, fenomenal, trabalhava na casa espírita, tinha muito trabalho de caridade, tinham 3 filhos, cuidava dos filhos, muitos netos, cuidava de todo mundo, mas não aguentava o marido. Mas dizia, sou espírita, não vou me desligar dele, mas também não quero nunca mais reencarnar com o Gumercindo. A criatura, o marido, não era tão ruim assim. Era uma pessoa até trabalhadora, não tinha vícios, mas a antipatia entre os dois era gritante. Discussões diárias, isso num 40, 50 anos de vida. Nunca chegaram a acordo. E ela dizia, não suporto. Aliás, suporto apenas porque eu quero viver isso e terminar logo para, numa próxima encarnação, não vê-lo mais, porque eu não aguento olhar para a cara dele. Quando desencarnou e foi para o plano espiritual, e foi rever toda a situação e planificar uma nova encarnação, o mentor dela disse, o anjo da guarda dela, ou aquele que orienta os técnicos da reencarnação, olhou a ficha dela e disse, nossa, a senhora realmente tem muitos créditos, né? Trabalhou muito na casa espírita, foi uma mãe dedicada, fez tudo de bom, mas tem um problema aqui. Ela falou, qual? O seu marido. Mas como? O que aconteceu? Não, felizmente você vai ter que reencarnar novamente com ele. Não, mas como? Eu suportei ele 50 anos e agora você vem me dizer que eu preciso voltar lá, mas por quê? Porque ele falou, porque na realidade, quando vocês encarnaram, as antipatias já existiam, mas vocês se comprometeram a harmonizar isso, a chegar a um ponto de equilíbrio entre os dois, e por isso viveriam juntos. Não era para suportar, você teria que usar mais de fraternidade, de caridade, mais de tolerância, de renúncia, um pouco mais de amor, né? E não aquele amor esperando recompensa, mas realmente amor, de ajudar a outra pessoa que às vezes é infeliz. Então, muitas vezes na doutrina espírita também tem isso. Mesmo aquele que diz que vai ficar porque o divórcio vai fazer com que ele reencarne novamente, ele tem que entender que não adianta ficar também casado com a outra pessoa apenas suportando. É preciso reconciliação. Esse é o conselho de Jesus. Reconcilie o mais rápido com o seu adversário. É isso que nós temos que fazer agora na Terra. Aqueles que nos odeiam, nós temos que tentar a reconciliação, porque senão vem a justiça, que é a justiça divina, e vai nos programar uma reencarnação com essa criatura. E é por isso que nas famílias ocorrem as divergências, ocorrem os filhos com problema. E é com esses filhos que têm problema que nós temos que ter o quê? Mais o quê? Atenção, mais amor, mais cuidado. Às vezes, você tem mais de um filho, às vezes você tem que falar diferente com cada filho. A forma como você fala com um não pode ser, muitas vezes, com o outro. Eles podem entender de forma diferente. Os dois podem ter sido inimigos em outra vida. Eu tenho 3 filhos. Os 3 filhos são diferentes. Criaturas totalmente diferentes uma das outras. São criaturas bondosas, amigas, mas são diferentes. E a gente tem que respeitar cada um na sua individualidade, na sua diferença. Todos têm a sua inteligência. A gente não pode criar uma competição entre os filhos a nível de
um querer competir o outro, um querer passar para cima do outro. Tem até um caso que eu fui uma vez no meu trabalho, e a pessoa era da comissão de ética do lado do meu trabalho. E não era espírita, mas era da comissão de ética. Aí ele foi dar um exemplo do filho dele, e ele falou assim, o filho dele havia roubado, né, um roubou do outro um equipamento, alguma coisa assim. Não, roubar não, vamos dizer assim, pegou, né? Mas sem o consentimento sem o conhecimento do outro irmão. E o pai, ele ficou sabendo. Aí, ao invés, e ele disse, ele é da comissão de ética, olha só, ele disse assim para o filho, você pegou isso do seu irmão está sabendo disso? Não, não sabe. Mas então tá bom, mas está tudo bem, mas não faça isso lá na escola, hein? Nunca pegue do seu colega sem avisá-los. Então veja só, é que talvez ele não seja espírita. Isso não pode acontecer, e muitas vezes a gente protege os filhos, nossos filhos, porque aquele filho era vamos dizer assim, o filho que ele mais gostava. Mas isso é um equívoco. Ele falou assim, do teu irmão você pode pegar, do outro não. Qual é a diferença? Não tem diferença. Porque se eu roubo do meu irmão, eu vou roubar de outro, de quem quer que seja. Porque é na família que a gente aprende as coisas. É dentro do lar que a gente aprende a respeitar. Se eu não respeito o meu irmão, pegando um utensílio dele, sem ele saber, como que eu vou respeitar lá fora? Como que eu vou dar o exemplo? Se eu patrocino dentro da minha casa churrasco com bebida, como que eu vou falar para ele assim, não beba que faz mal, hein? Se eu fumo dentro da minha casa, como que eu vou falar para o meu filho, não fuma que dá câncer do pulmão? Então é dentro da família que é a escola primeira da nossa vida. É lá que nós vamos estabelecer aquilo que nós queremos para fora. Se cada um cuidasse, né, se a gente pudesse cuidar da nossa família da forma como Jesus nos indicou, a humanidade já estaria regenerada há muito tempo. Mas ainda nós temos muito trabalho para fazer, muita roça para lavrar, muita coisa para acontecer, e muita paciência que a gente vai ter que ter. Principalmente com os nossos familiares, com nossa sogra, sogro, cunhado e tudo mais. Porque à medida em que nós vamos nos consorciando em família, nós vamos aumentando o leque de amizades, de afeições ou antipatias. E à medida que nós vamos criando isso, nós vamos aumentando as nossas responsabilidades, nós vamos aumentando o nosso compromisso com Jesus, em reformar tudo isso. Nós não nascemos para viver solitários, nós não nascemos para viver de formas isoladas, nós nascemos para viver em comunidade, em fraternidade, né? E aí voltamos lá na nossa vida conjugal. Muitas vezes, o marido ou a esposa cria dentro da sua vida conjugal muitos problemas, porque por falta de controle emocional, falta de controle das suas ações, por ganância, por vaidade excessiva. Quantos casais não separam porque não atingiram um patamar financeiro que eles queriam atingir? E aí se separam buscando outras realizações, criando novos débitos, novos problemas. Se tem filhos, criam novos problemas. Por isso que André Luiz diz, não incentive a separação. Porque a humanidade só conseguirá se restabelecer quando todos nós vivermos em famílias e em amizade. Quando nós tivermos condições de olhar para dentro da nossa família e falar, nós somos amigos uns dos outros. Porque vamos desencarnar, vamos reencarnar novamente com outra. A mulher hoje, ela pode ser a sua mulher, amanhã pode ser sua filha, pode ser sua mãe.
e assim sucessivamente, seus filhos serão seus pais, e assim sucessivamente. Mas nós teremos que ser amigos, nós teremos que ter sinceridade, honestidade um com o outro. Os casos graves de problemas conjugais é infidelidade, falta de honestidade, a mentira. Nós não podemos ensinar nossos filhos a mentir. A mentira é um dos casos graves em que as pessoas se acostumam a mentir, começam a mentir sem parar. Daqui a pouco não sabem mais o que é mentira, o que é verdade. E dentro das nossa vida conjugal, a mentira é a ferrugem que vai tomando conta do relacionamento. E a partir do momento que um relacionamento desgastado, ele começa a ter coisas hostis. O amor que nós temos que ter para nossa esposa, nosso marido, não é aquele amor de namorado lá atrás, porque aquilo era paixão. Aquilo era só um fomento que aparece para que a gente possa se consorciar. Mas tem que prevalecer sempre o amor sincero, a ajuda sincera. Isso é fundamental para que a gente tenha essa vida conjugal. Nós temos duas mentes dentro da gente. Aliás, a mente é uma só, né? O que nós temos é o cérebro, por exemplo. Os cientistas estudam o cérebro e dizem, nossa, que coisa fenomenal que é o cérebro. O cérebro faz isso, o cérebro humano faz aquilo. O cérebro, na realidade, é como se fosse uma máquina. Ele decodifica o que está na mente. A mente, ela está na nossa consciência. A mente é algo acima do cérebro. O cérebro é na mente que vai residir, no perispírito reside todas as informações. Mas quando nós evoluirmos, quando a criatura humana chegar ao ponto angelical de Jesus, por exemplo, não vai haver mais perispírito, vai haver um corpo que chama corpo mental. Esse corpo mental é como uma luz, e é lá que reside tudo. Bom, nós ainda estamos na era do perispírito ali, mas nós temos a mente. Então, dentro dessa nossa mente fica registrado tudo. O cérebro decodifica isso. E o cérebro possui duas questões. Uma é a emocional e a outra é a racional. Por isso que isso não faz parte do corpo mental. A emocional é aquela ligada à evolução humana. Desde quando o princípio espiritual veio, depois o espírito encarnou no macaco, e aí do cima virou o corpo humano, tal, Australopithecus, até o homem de Cro-Magnon, que é o homem moderno. Ali tem as raízes humanas. Então a emoção, essa mente emocional, essa coisa repentina, é como se fosse uma memória RAM que a gente tem no computador. Isso, ela é humana e ela é necessária. Por quê? Porque essa reação, esse impulso que a gente tem, faz com que a gente consiga sobreviver. Então, nos perigos, nas coisas do dia a dia, se você vai atravessar uma rua, um carro vem em cima de você, você tem uma reação imediata de se livrar. É a sua mente emocional agindo. Se você vê um perigo vindo em sua direção, sem pensar, você se defende. É a sua mente emocional reagindo. Agora, nós temos aquilo que é o racional. A mente racional depois que aconteceu isso, aí você pensa, fala, meu Deus, eu tinha que ter pensado antes de atravessar a rua. Ou seja, você faz análise, você faz essa é a tua parte racional. E isso no dia a dia acontece com a gente dentro de casa, no trabalho, ou mesmo na família. A parte emocional, às vezes, ela vai em cima. Então, marido, o filho falou um negócio, você já joga em cima toda a tua emoção, aquela coisa, já sai. E a outra parte tem também a parte dela emocional. Ou seja, se a gente não souber controlar essa parte impulsiva, nós criamos brigas, que é o que geralmente acontece.
A gente costuma até dizer que, né, os latinos, né, têm sangue quente, então eles reagem a tudo, isso é um pouco tal, mas essa parte emocional, e isso influencia dentro das nossas vidas, e é isso que nós temos que também tomar muito cuidado, porque isso pode gerar atrito desnecessário. Você não encarnou para fazer aquilo, isso é o livre-arbítrio, é o seu jeito, é a sua forma. Então, quando duas pessoas estão ali com a sua parte emocional muito exacerbada, né, quando uma pessoa a outra parte, então se a esposa está assim, o marido ele tem que ter a parte racional, analisar a situação, ver, não responder imediatamente. As crises conjugais muitas vezes acontecem do nada. Aí vem aquela criatura e fala, não, mas é um casamento acidental, é por isso, tá vendo? É acidente. Não tem nada a ver. Ninguém sabe até. É muito difícil. Quem é que sabe quando foi acidente o casamento ou quando não foi? Então nós não podemos nos apegar, muitas vezes, a apêndices aí, né, engodos, porque nós estamos criando problemas, nós estamos criando situações desagradáveis. E se aprendermos a trabalhar essa parte racional nossa, que é o que Kardec falava, nós temos que ter tudo bom senso, racionalidade, nós temos que ter capacidade de análise. Porque nós temos também, não podemos esquecer disso, os nossos espíritos, criaturas, que não encarnaram ainda, mas que têm alguma desavença com a gente, que normalmente se chama de obsessor, normalmente se chama aquela pessoa que está te cobrando a dívida, e muitas vezes se você não é médium, você não está vendo a dívida, até bom, né? Já pensou, médium, você vendo aquele cara te cobrando toda vez? Meu Deus. Então é melhor às vezes não ter então mediunidade, mas ter um posicionamento, né, correto. Porque no primeiro deslize que você tiver, aquela criatura desencarnada, aí entra a influência espiritual no casamento, vai jogar fogo, vai jogar combustível naquela fogueira. E é aí que vai acontecer o desastre. Então nós, dentro de uma família, nós temos que pensar em tudo, ter essa racionalidade. E aonde que nós vamos nos apegar nesses momentos de crise? Na nossa fé em Deus. Vamos nos apegar na prece. Vamos nos apegar no trabalho. Quando nós trabalhamos, nós não temos tempo para pensar besteira. Se nós estivermos já trabalhando com espaço suficiente para fazer outras atividades, vamos fazer outras atividades. O que os nossos obsessores, o que eles querem que a gente faça, é que a gente brigue, que a gente desanime, que a gente fique lá em casa, que não saia para fazer trabalho voluntário, que não saia para o trabalho. Ele quer ver a nossa tristeza. E a partir do momento que você demonstra que tem maturidade, que tem consciência, que tem vontade, você acaba afastando isso. Na casa espírita, quantos espíritos não se reúnem muitas vezes e percebem que estão perseguindo uma pessoa e que não tem mais sentido, até ele começa a perceber que não tem mais sentido perseguir. Agora, se nós continuamos com os mesmos desvios, se nós continuamos com as mesmas tendências, se achamos que quando saímos daqui, já cumpri minha parte, fui no centro espírita, tomei passe, está tudo bem, começa a se equivocar. André Luiz diz que até os passes, não adianta a gente vir aqui no centro só e falar, vou tomar passe e está tudo certo. Não, ele começa já não mais fazer efeito. Porque o corpo já não reage mais, começa já não aceitar mais, começa a ser uma coisa natural. Por que os remédios homeopáticos fazem efeito? Primeiro porque a criatura acredita que aquilo vai fazer efeito. Ela transmite na mente dela, no cérebro dela, informações de que aquilo é útil para o restabelecimento dela.
e aí ela vai estar curada. O descrente, nem o remédio mais eficaz consegue fazer efeito. Então, dentro da nossa fé, está tudo isso, está a nossa vida. Nós temos que ter fé. Quando a gente diz fé em Deus, não é simplesmente ajoelhar e fazer oração. Isso é ritual. Ter fé em Deus é acreditar no próximo, é acreditar na melhoria da outra pessoa. Se hoje à noite eu dormir brigado com a minha esposa e com meus filhos, tem a noite para a gente se restabelecer, tem a noite para a gente ir no plano espiritual, muitas vezes, e aquilo que eu não consegui falar naquele momento, que às vezes é melhor ficar quieto mesmo, é a mente racional. Seu filho xingou você, não adianta você xingar ele ou ir para cima dele. É melhor ir dormir então, porque à noite você pode reencontrá-lo, e as coisas podem amenizar, e no outro dia vai ser outro dia. No outro dia você vai ter condições, com mais calma, ele também, de voltar a conversar. Se o teu filho passa por dificuldades, né? Quantas dificuldades nós temos hoje em dia, não só de dinheiro, mas até de drogas, de vícios. Hoje em dia o jovem quer que tudo aconteça da forma mais rápida possível. Tudo tem que ser imediato. Nós somos assim. Tudo tem que ser imediato. A tecnologia está fazendo com que as pessoas, de uma certa forma, se isolem, porque hoje em dia, cada filho tem um quarto, um computador, um laptop, um iPhone, não sei o quê, e são um pouco individualistas. Mas se você mesmo ele estando dentro da sua residência com essa tecnologia, você tem condições de patrocinar ali momentos em que eles possam estar juntos. Você tem condições, depende de você. Você, o pai e a mãe são os responsáveis. Agora, se o pai e a mãe também são isolados e não querem que isso aconteça, vai ser uma família desequilibrada. Vão estar vivendo. Aí, com o passar do tempo, as coisas vão se desagregando. Nós não podemos esquecer dos nossos pais. Da mesma forma como você não quer que seus filhos esqueçam de você, você não pode esquecer dos seus pais. E muitas vezes nós esquecemos. Que a vida atribulada fala que não dá tempo, mas sempre que possível, né, visite os seus pais, porque ele é a sua família espiritual que está encarnada. Pode estar momentaneamente vivendo um pouco distante, aqui ou ali, mas ela a sua mãe é aquela que vai estar no seu coração, o seu pai também. Então, precisamos trabalhar isso também. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos, se nós queremos ser no futuro, ser acolhidos dessa forma, ou como nós tratamos. A nossa esposa, os nossos filhos, é aquilo que nós somos. Eles refletem na realidade o que nós somos. Eles refletem as ações do dia a dia. Então, uma vida em família, uma vida conjugal, uma vida com os filhos saudável, depende muito disso, de vontade, de fé, de confiança, de honestidade, transparência, dedicação, muito suor, muito sofrimento, né? Um outro mecanismo utilizado para agrupamento, para fortalecimento, é o evangelho no lar. Porque através do evangelho, você atrai para a sua residência aqueles benfeitores que você precisa no momento certo. Da mesma forma como tem aqueles espíritos que querem que só a desunião, nós temos que atrair aqueles que querem a nossa união. Então o evangelho é uma forma de fortalecimento da união, do relacionamento. É uma forma de agrupamento. André Luiz, inclusive, diz que cada residência que faz o evangelho no lar, ela fica protegida do ponto de vista espiritual. Ele conta um caso nos Mensageiros. Ele vai visitar uma residência, que era uma residência muito simples, e tiveram que pedir permissão para entrar, do ponto de vista espiritual. Tiveram que pedir permissão para entrar naquela residência, porque a mãe, mesmo viúva, sozinha, fazia evangelho no lar, com muitas dificuldades, muito sofrimento, mas
estava ali com as menininhas trabalhando, mostrando para elas o que é preciso ter muita paciência, tolerância, as crianças exigindo coisas. E para entrar, tinha um servidor ali que não deixava ninguém entrar. Então, espíritos infelizes, espíritos, né, que estão aí patrocinando a desordem, não entravam naquela residência. Então, veja só, isso é um fortalecimento. E isso nós podemos fazer. Nós não temos que fazer muita, nós temos só ter o comprometimento de fazer o evangelho no lar, de conversar um pouquinho ali, assim, 10, 15 minutos, sobre alguma passagem do evangelho. Jesus trouxe o remédio, é isso, o remédio é esse. Nós é que criamos as doenças. A doença é produto da insanidade humana. E muitas vezes a insanidade humana começa dentro das famílias. Então nós precisamos suportar mais os nossos familiares. Se aquele filho nosso se entrou para o caminho do irregular, da droga, tá? É preciso ter muita paciência, é preciso ajudá-lo, é preciso às vezes interná-lo, mas é preciso dar muito amor, nunca pode abandonar o filho, é preciso dar, é nesse momento que ele precisa mais, é nesse momento, porque essa criaturinha é aquela que no passado, de alguma forma, você contribuiu para esse estado dele. Nós ficamos, muitas vezes, nós espíritas não, mas a grande humanidade fica procurando o motivo nessa vida. E é esse o grande erro. É por isso que outra coisa que nós temos que fazer é disseminar a reencarnação. De explicar para as pessoas que não são espíritas, que queiram saber o que é reencarnação. Mesmo que a gente fizer trabalho aí fora, mesmo em hospitais que não sejam hospitais espíritas, nós temos que mostrar para as pessoas que existe reencarnação. Não que todos os problemas vêm de problemas reencarnatórios. Muitos que foram criados aqui. Isso é certo, em razão do livre-arbítrio. Mas a grande maioria que está aí padecendo em hospitais psiquiátricos, muitas vezes, é por falta de perdão, tolerância com os familiares. As pessoas não perdoam umas às outras, não toleram, não têm paciência, e aí se internam em hospitais psiquiátricos, porque o médico fala, a única solução, vai para o hospital então. Não tem, toma remédio, fica lá deitado numa cama, piorando a situação. Quanto mais remédio ele tomar, mais a situação vai piorar. Vai chegar um ponto que ele não tem mais recuperação. A encarnação perdeu. E aí volta para lá, um tempo perdido. Nós não encarnamos para ficar com o tempo perdido. Nós encarnamos para melhorar. Da mesma forma como nós entramos na escola para estudar, entramos no emprego bom para melhorar de vida, quando nós encarnamos, nós melhoramos nossa vida espiritual. Isso é fundamental. A melhora da nossa evolução espiritual é isso que vai nos reconhecer melhor. É isso que a gente vai conseguir enxergar a outra pessoa, não mais como um algoz, como um carrasco nosso. Nós vamos reconhecer a outra pessoa, às vezes, como uma pessoa infeliz, uma pessoa ainda ignorante das leis, que não conhece as leis de Deus, que não conhece as leis da natureza. Sobre lei da natureza, Kardec pergunta, o que é lei natural? É lei natural? Os espíritos respondem, é a lei de Deus. Mas o que é lei de Deus? É você saber o que é certo e o que é bom para você. Fora isso, não é lei de Deus. Então, Deus não fez leis que não fosse para nos ajudar. Nós é que nos transviamos. E isso está na nossa consciência, está lá no nosso corpo mental. É isso que nós temos que aprender a trabalhar. Um pouco mais essa nossa serenidade, nós temos que aprender a lidar a nossa vida com muito mais coisas espirituais do que materiais. As coisas materiais, elas são muito importantes para nosso engrandecimento, mas nós não vamos levar nada. Nós só vamos melhorar se nós psiquicamente estivermos saudáveis. Quando Kardec também pergunta a questão da evolução, o Espírito responde que é preciso sofrer. Isso é uma outra questão na doutrina espírita,
que os críticos, né, que dizem, mas vocês da doutrina espírita falam que precisa sofrer para evoluir. O sofrimento não significa exatamente dor. O sofrimento pode ser a própria paciência com uma outra pessoa, porque às vezes, para ter paciência com uma pessoa, tem que ter, é um sofrimento, a pessoa é tão intragável, que você tem que ter muita paciência. Se você não pode beber, você numa vida e bebeu muito, e encarna até com cirrose às vezes, já encarna com problemas hepáticos, você não pode beber, e às vezes você tem aquela tendência, aquela vontade de beber, isso é um sofrimento. Se a pessoa não bebe, ela está melhorando, ela está evoluindo, para ela é uma evolução, e é um sofrimento. Então o sofrimento que está no Livro dos Espíritos é tudo aquilo que a gente possa fazer. É que ele usou a expressão sofrimento em virtude da natureza equivocada ainda que nós temos em relação às coisas. Nós não fazemos as coisas por amor, o amor que Jesus colocou lá, nós não fazemos isso. Nós fazemos as coisas esperando recompensa. Então é um sofrimento. Então trabalhar, as pessoas não falam que é um tem que acordar segunda de manhã para trabalhar, é um sofrimento. Mas é uma forma de melhorar, é uma forma de evolução. Se bem que aquela é remuneratória. Inclusive, sobre trabalho, o trabalho é a força motriz da humanidade. O trabalho é aquilo que nos ergue, hein? Nós não podemos esquecer disso. Emmanuel diz assim, que todo trabalho remunerado, aquilo que a gente faz da nossa profissão, se a gente for fazer isso com dedicação, com amor, tudo bem, pelo salário, mas vamos fazer a nossa parte, porque hoje em dia também no trabalho a gente vê muitas pessoas, eu só faço a minha parte, não quero nem saber a do outro, se tiver que prejudicar o outro, tudo bem, não tem nada, ou seja, aquela questão do individualismo, né? Egoísmo, individualismo e tudo mais. Mas fala assim, mano, se você trabalhar direitinho, com amor, com dedicação, se você se sentir aquela pessoa que cumpriu o seu dever, existe uma remuneração espiritual para isso. Isso vai sendo creditado lá na sua contabilidade da vida. Você nem sabe, mas está sendo. E no momento que talvez precise, que às vezes você nem saiba lá no teu trabalho, os benfeitores atuam para que aquele teu erro que se aconteceu seja diminuído em virtude dos seus créditos que você tem. Então veja só a importância do trabalho. E ele fala do trabalho voluntário, trabalho no bem, do trabalho ao próximo, da busca, né? Ele fala assim, mesmo que é o que nós temos que ter, o sentimento espírita, nós não podemos, por exemplo, construir a casa para essa senhora que está precisando e imaginar, nós estamos construindo isso, então isso vai me favorecer, porque aí seria um absurdo, né? Nós temos que fazer, porque nós temos que ajudar a pessoa, nós temos que ajudar as pessoas aí fora, porque elas precisam, não esperando nada em troca. O trabalho voluntário, o trabalho no bem, o trabalho espírita é esse. A remuneração é de lei, mas não é a nossa preocupação, tá certo? Mas é de lei. E ele diz assim, que a remuneração espiritual, nesse caso, ela é muito maior. E diz mais, caso a gente tenha programado na nossa encarnação alguma fatalidade que tem que ser cumprida, que foi chamado de karma, alguma coisa assim, e que em virtude da nossa lista de débitos, nós precisamos passar por aquele delito, mas se você estiver trabalhando no bem, se você estiver sendo útil para a humanidade, se você estiver sendo útil para a casa espírita, útil para o próximo, os espíritos benfeitores prorrogam a sua vida aqui na Terra. Então veja só, por isso que não existe destino, existe fatalidade, destino não. Destino é o último dia que você estiver aqui, mas ele não está ainda programado, ele pode estar previsto, supostamente previsto, mas ele pode ser ou antecipado ou prorrogado. Por que nós antecipamos o nosso dia de retorno? Quando nós não cuidamos do corpo, quando nós somos ociosos, quando nós não trabalhamos certo, aí
a espiritualidade nos chama de volta. E chamando-nos de volta, significa que nós não cumprimos o nosso trabalho. Agora, se você consegue prorrogar a sua estadia aqui, quando você retornar lá, com certeza, você terá melhores condições com as suas famílias, você terá melhores condições de vida, você terá essa é a vida futura que Jesus nos prometeu. Não era aqui desta forma, mas é o estado de felicidade que nós temos que ter dentro da gente, o estado de felicidade que nós temos que ter no nosso espírito, na nossa alma. É algo que a gente não perde. Essa felicidade eterna que está dentro da gente. Porque nós temos que viver eternamente felizes, motivados por... Inclusive, a gente tem que separar bem o que é otimismo de motivação. As pessoas falam que tem que ser otimista, né? Otimista é aquela criatura que acorda otimista, abre o jornal, vê um monte de desgraça e fica pessimista. Isso não serve para nós. Nós temos que acordar motivados a trabalhar e que qualquer notícia ruim não venha a mudar essa nossa motivação. Porque através da motivação é que você cria passos para a felicidade realmente. E a felicidade numa família, ela muitas vezes não é as alegrias da família, mas a felicidade da família é estar unida. A felicidade da família é ser compreendida, mesmo através das dores. Como o Frigo disse, a família passa muitas dificuldades, mas ali, né, conseguiu até angariar outros parentes, né, para morar junto, que estavam passando mais dificuldades ainda. Ou seja, aquelas pessoas são felizes. Pode não ter as alegrias do mundo material que nós temos, mas são felizes na sua alma, porque sabem que estão cumprindo algo do passado. Essas duas criaturas que entraram na família, também não houve acidente. Havia uma programação do passado. É que no momento certo elas deveriam aparecer. Feliz é o centro que conseguiu identificar essa criatura e consegue agora diminuir um pouco, porque isso vai dar o quê? Fortalecimento para essa família, sustentáculo para que ela possa, né, reparar todos os erros, os defeitos, que é o que nós temos que fazer, reparar todos os nossos erros, todos os nossos vezes, para que a gente tenha dentro da nossa família uma verdadeira felicidade, felicidade prometida por Jesus, que é o nosso mentor maior, nosso mestre, governador desse planeta, modelo e guia, e que jamais, apesar de todas as dores, sofrimentos, jamais a gente vai poder se desviar dele, porque todo aquele que se desvia do caminho terá dificuldade de encontrá-lo no futuro. Nenhuma ovelha será perdida, ele disse, mas ele não disse o tempo que isso pode levar. Por isso é tempo de nós espíritas pensarmos um pouco mais na nossa família, e toda vez que tiver algum problema, vamos nos ajudar, um ajudando ao outro, um dando mão ao outro, um abraçando ao outro, para que a gente possa realmente viver feliz, como é prometido por Jesus. Muito obrigado e bom dia a todos.